Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 49º episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro de 2020. Estamos aqui na nossa quase que uma maratona de carnaval, o bloquinho do Fala Ansiedade. Foi algo que eu não estava nem muito esperando, muito planejando, mas foi acontecendo, o pessoal foi aparecendo e estamos aqui. Hoje o nosso tema, inclusive, veio como uma sugestão, o pessoal lá do WhatsApp, vai ver uma sugestão de uma pessoa muito querida do WhatsApp, falando sobre o medo de errar. Acho que tem tudo a ver com a ansiedade, eu acho que é um tema que é legal sim da gente conversar. Então vocês estão vendo que hoje eu estava na dúvida se a gente ia ter o nosso episódio, mandei para a lista do WhatsApp, o pessoal falou que queria, mas deram sugestões, não consegui responder a todo mundo ainda. Mas veio essa sugestão de medo de errar, eu acho que encaixa legal aqui com o nosso programa. Quero dar boa noite a todo mundo que já está entrando, dando oi. Então, pelo jeito, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, legal. Se estiverem com alguma dificuldade, me avisem. Se não tiver tudo bem, podem mandar brasa no coraçãozinho aí, para nesse carnaval o Instagram espalhar aí para mais pessoas. Eu, sinceramente, vou te falar uma coisa que se algum tempo atrás, nem precisa ser muito tempo atrás, se me falassem que eu estaria fazendo lives todos os dias no carnaval, eu não acreditaria. Então, eu sinceramente não acreditaria, mas estamos aqui e muito legal estar compartilhando esse momento com vocês. É um momento que para mim é algo muito bacana também, espero que seja para vocês. Então, tamo junto e é isso aí. Esse tema a gente tem muita coisa para falar, a questão do medo de errar, de onde pode estar vindo isso, de como é que a gente lida com essa questão, qual é a relação do medo de errar com a nossa ansiedade. Então a gente tem bastante coisa para falar, quero dar um oi geral pro pessoal aqui e quero perguntar para vocês, quero ver se está todo mundo acordado aí, segunda-feira de carnaval. Adiantou o nosso cronograma, a gente tem uma celebração no 50º episódio, que vai ser amanhã, e aí já que estamos aqui, né, vamos continuar, a gente vai ter amanhã, terça-feira de carnaval, e vamos ter um episódio quarta-feira de cinzas, então vamos botar para quebrar aqui, e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui me acompanhando, mas eu quero perguntar para vocês, para vocês já irem colocando, já estou vendo um monte de coração subindo aqui, que legal, obrigado, assim vocês ajudam inclusive outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo, porque aí o Instagram começa a divulgar para mais pessoas, então vocês estão já contribuindo e ajudando com outras pessoas também, quando vocês mandam ver aqui no coraçãozinho, então obrigado, eu agradeço e vocês ainda estão ajudando outras pessoas. Quero perguntar para vocês aqui, se medo de errar é algo que acontece com vocês. Vocês acham que o medo de errar atrapalha? Essa é a primeira pergunta, depois eu quero desenvolver um pouco essa pergunta, mas eu queria que vocês já pensassem aí. Vocês acham que o medo de errar tem te atrapalhado? Vocês acham que você tem deixado de fazer certas coisas por conta do medo de errar? E aí vamos desenvolver esse tema, eu quero perguntar mais, e eu quero dar um oi geral aqui para o pessoal do Instagram. Quero também, claro, dar bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, como sempre. Se você está assistindo, se está ouvindo isso em outra rede, em qualquer rede que você estiver ouvindo ou vendo isso, te desejo tudo de bom, bom carnaval. E é claro que às vezes você pode estar acompanhando isso em outro tempo, em outro horário. Mas deixa eu falar aqui com o pessoal, tem um monte de gente comentando aqui já, inclusive a Fran falou muito. Oi, Pokes, Baby, Souza, Magna falando que atrapalha demais, Cristiane, sim, Santuza, sim, Geiciane, a Val, tem medo que não pode falar, a Isis, falando aqui, né, a gente deixa de viver por medo de errar, com certeza, Isis, por isso que a gente está aqui junto, para a gente trabalhar essa questão e não deixar de viver por conta desse medo de errar ou da questão da ansiedade. Essa é o foco aqui do nosso trabalho, né? A Pri tá dizendo que tá adorando os podcasts, que bom.
A Elisângela cresceu com medo de errar. Legal, Elisângela, você já está puxando um tema aí que às vezes acontece muito, né? Nessa questão lá da nossa infância mesmo. Então vamos falar sobre isso. Atrapalha muito, né? A Araújo, a Mona Lisa também, olá, Tami. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Lindy, a Fran falando que tá acordadíssima, que bom, que legal, eu também tô, tamo junto aí. E vamos nessa. A Jana, a Marilene, a Nai. Olá, Meira. Milton Menezes. Eu ia falar, mas eu vou falar. Milton Menezes entrou aqui, é um orgulho para mim aqui, é meu pai. E ele comentou e ele segue também lá no WhatsApp e ele que deu essa sugestão do medo de errar. Então, eu não ia falar, não, eu não ia dar esse spoiler, mas para mim é uma honra tê-lo aqui e ter ele sugerindo ainda tema. E eu tenho certeza que esse tema não é só, como todo mundo já está comentando aqui, então foi uma ótima tacada. Eu sei que teve um monte de gente que sugeriu o tema também. Eu fiz as contas antes de entrar aqui, lá a lista do WhatsApp a gente está com 8.859 pessoas. Tiveram algumas pessoas que já pediram solicitação para entrar, ainda não entrou, mas as que estão na lista são 8.859. Então, às vezes, claro que nem todos são muito participativos, né? Senão aí eu não daria conta mesmo, mas, claro, eu mando perguntas e o pessoal interage. Eu não teria feito, não estaria fazendo essa live de hoje se não fosse a interação do pessoal. Será que estava enchendo o saco de vocês no carnaval? Mas o pessoal falou que tá afim. Tivemos várias sugestões, então já vou guardar isso com muito carinho para a gente fazer as nossas próximas lives. Então, quem eu não consegui responder ainda e está assistindo, fica tranquilo, eu demoro às vezes um pouquinho, mas eu tento responder todo mundo. Não deixe de comentar, não deixe de falar nada, mas eu conto com a compreensão de vocês também, daí para a gente fazer na medida da possibilidade. A gente, amanhã, vai ter o nosso 50º episódio. Eu achei que ia ser um pouquinho depois, né? Porque a nossa programação, o nosso Fala Ansiedade começou uma vez por semana. Desde o final do ano a gente está praticamente com 2 por semana. E a gente está arrebentando no carnaval aí com... Vamos ter 4, né? Quer dizer, tivemos no sábado, no domingo, hoje segunda. Vamos ter na terça, amanhã. E vamos ter na quarta. Então, ou seja, 5 episódios aí de carnaval. E amanhã, o 50º episódio, eu estou querendo comemorar com vocês, comemorar com o pessoal que me acompanha, o pessoal que acompanha o Fala Ansiedade. Estou muito feliz com isso mesmo e quero compartilhar essa alegria com vocês. Eu pensei em uma coisa assim meio maluca, vai ser meio suada, mas eu acho que quem me acompanha merece. O que eu falava nas rodas da terapia comunitária é que tem um ingrediente que é indispensável para qualquer trabalho acontecer, que é o público, que são as pessoas. Então eu honro muito vocês estarem aqui, seja na segunda de carnaval, ou em que momento que vocês estão acompanhando e assistindo, ou ouvindo, e é uma honra muito grande, é uma felicidade muito grande, dependendo até de onde vocês estão. Se vocês quiserem dar um panorama geral aí, falando de onde vocês estão falando, de que cidade, que estado, às vezes que país também. Eu sei que o pessoal do Spotify acompanha, tem muita gente aí fora do Brasil também. Mas amanhã, em celebração do 50º episódio, eu vou divulgar, vou falar mais do que eu vou fazer. Tem a ver com o número 50, vão ser 50 horas. O pessoal do WhatsApp já está vindo falar comigo. Eu vou abrir algo assim inédito, exclusivo e que vai ser só nesse momento mesmo. Que vai ser uma possibilidade de conversar, de aprofundar, de conversar com 50 pessoas que vierem conversar comigo de uma forma muito, muito especial mesmo. Mas enfim, a gente vai aprofundar mais isso amanhã. Vamos direto no nosso tema de hoje. A Isis comentando, Nildes, legal, um monte de gente falando aqui. Uau, tem um monte de comentário aqui. A Rosinha falando que é do Rio Grande do Norte. Santa Cruz de Palmares, a Fran. A Marcela falou que está assim há 7 anos sem tomar remédio, é ansiedade demais, não aceito tomar remédio. Bom, Marcela, é bom avaliar isso, ver o grau de prejuízo, ver se você está fazendo algum outro tratamento também. 7 anos sofrendo com ansiedade, eu imagino a sua dor.
se você não está na lista do WhatsApp ainda, fala comigo. Acho que você aproveitar esse movimento que a gente vai ter dessas 50 pessoas, que vão ser 50 horas que eu vou disponibilizar aí de uma forma mais que especial, só para comemorar mesmo. Fala comigo, pelo menos uma conversa a gente vai poder de repente ter. Se você se agilizar e mandar lá uma mensagem no WhatsApp, depois eu vou abrir para o pessoal aqui de uma forma geral, mas eu quero privilegiar também o pessoal lá do WhatsApp. A Ana Lu falando que é do Ceará, Aquiraz, né? A Letícia falando que é de Aracaju, Sergipe, que legal, minha avó mora aí também, então vira e mexe eu vou aí comer um caranguejo, pena que eu queria até ir mais. A Cristiane falando que é de Pernambuco, a Emanuele de Alagoas. Legal, gente. O André aqui do Rio de Janeiro, né? Um monte de comentários aqui, mas vamos focar no nosso conteúdo. Agradeço sempre aí vocês comentando. Eu gosto muito de dividir a atenção aqui de quem está assistindo ao vivo, quem está interagindo ao vivo, mas eu fico preocupado também da gente ter um conteúdo legal e direto ao ponto para quem está acompanhando depois, mas honro muito a presença de vocês aqui ao vivo. Pessoal perguntando aqui, quem quer participar do WhatsApp, é só me mandar um direct aqui no Instagram falando eu quero, e aí eu te incluo lá no WhatsApp. Gente, medo de errar. Medo de errar, muita gente falou aqui, né? Tem gente que está comentando aqui o quanto que isso acontece, quanto que isso atrapalha. Pessoal aqui de vários estados aqui comentando também. Legal. Pessoal do Espírito Santo, de Goiás, Fortaleza, de Alagoas, Espírito Santo. Bom, gente, teve um comentário aqui falando para o WhatsApp é só você mandar lá no direct, é uma mensagem, vai ter mensagens, quando você entrar no meu perfil, depois que terminar a live, você entra no meu perfil, vai estar lá mensagens, aí você manda uma mensagem dizendo eu quero que eu te incluo. Agora, teve alguém que já trouxe aqui, né, falando que, nossa, esse medo de errar me acompanha desde a infância. E o quanto que às vezes isso tem a ver com a nossa ansiedade, isso pode estar aumentando a nossa ansiedade, e o pior, isso pode estar paralisando a nossa vida. Às vezes esse medo de errar pode estar fazendo com que a gente deixe de tentar muita coisa na nossa vida. E quando a gente deixa de tentar, deixa de buscar, a nossa vida fica estagnada, né? Ou às vezes ela fica estagnada. Tem muita gente que diz que ou a gente está crescendo, ou a gente está decrescendo. Ou a gente está subindo, ou a gente está caindo. Então, às vezes, se a gente não está se desenvolvendo, se a gente não está crescendo, às vezes a gente está estagnando, parece que está meio parado, mas esse meio parado pode ser que a gente esteja caindo, às vezes no sentido de estar adoecendo, de estar sem perceber, às vezes desperdiçando na nossa vida, o nosso tempo, e às vezes travado com essa questão desse medo que nos paralisa. Então, eu quero primeiro falar um pouquinho do que pode estar por trás, de onde que isso pode ter começado, e eu quero também trazer algo muito propositivo no sentido de, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer com esse medo? Como é que a gente pode lidar com isso para ir encarando, para diminuindo esse medo? Tem sim caminho, tem sim solução. Então fiquem comigo aqui que a gente vai falar o máximo sobre isso, claro, aqui no tempo que a gente tem. Mas originalmente, e aí eu estava pensando aqui, vocês viram que é uma coisa meio de bate-pronto, né? O tema surgiu hoje, aqui à tarde, e vamos nessa. A questão, às vezes, tem uma questão, às vezes, da nossa própria educação que não favorece muito a gente a saber lidar com essa questão do medo de errar. Ou, às vezes, isso pode estar, inclusive, estimulando, intensificando esse medo de errar, né? Claro que a gente fala medo de errar da forma mais ampla possível, né? Às vezes eu posso estar com medo de errar numa prova, o medo de errar numa entrevista de emprego, medo de errar às vezes num relacionamento, medo de errar pode ser também um medo de não dar certo, né? Medo de que aquilo que eu desejo às vezes não aconteça, ou medo de tentar e errar, o medo de não estar bom o suficiente, né? Não estar perfeito o suficiente. Às vezes o perfeccionismo traz muito isso, né? Esse medo de errar, esse medo de não estar perfeito, e aí coisas além disso podem estar envolvidas, né? Porque às vezes quando a gente está com muito medo de errar, pode ser que às vezes esse errar
para a gente signifique algo muito complicado. Pode ser que esse errar signifique para a gente não ser aceito. Pode ser que esse errar para a gente pode significar ser excluído. Pode ser que esse errar pode ser sofrer dor, né? Sofrimento. Então o errar pode estar associado com sofrimento, com dor, com rejeição, com exclusão. E aí, se o errar está associado com todas essas coisas tão pesadas, né? Como ser excluído, como não ser amado, como não ser aceito, como ser errado, não é que eu errei, é que eu sou errado, né? Então, um peso, o errar vai tomando uma proporção, vai tomando um peso que às vezes é como se a gente, por defesa, ficasse paralisado, porque errar é tão perigoso, errar pode ser tão perigoso que eu não faço nada. E aí talvez seja um medo perigoso de ter, que é o medo de errar. Então, a ideia aqui da nossa conversa é, quem sabe, a gente pode entender melhor isso e até substituir por um outro medo, que seja menos perigoso do que o medo de errar. Porque o medo de errar, ele talvez esteja tirando da gente aquilo de melhor que a gente pode fazer na vida, aquilo de melhor que a gente pode ter na vida, ter no sentido mais amplo, né? Não ter necessariamente um objeto, mas ter também no sentido material, mas no sentido emocional, no sentido de relacionamento. Às vezes esse medo de errar pode estar tirando da gente o nosso potencial de agir, de construir, de criar. Às vezes esse medo de errar talvez possa ser algo tão perigoso que a minha provocação aqui para hoje é: se a gente conseguir compreender o quão complicado é esse nosso medo de errar, talvez a gente pode substituir e ficar com muito medo de não tentar. Tô dando aqui até um spoiler, mas para a gente ficar junto. Tudo bem que é segunda-feira de carnaval, né? Então a gente tem que manter o pessoal engajado. Eu sei que tem um monte de comentário aqui, eu vou tentar depois voltar um pouquinho aqui, mas eu quero também pegar aqui a linha de raciocínio, quero que vocês peguem também. Mas se no final dessa live, se na nossa conversa, essa minha provocação der certo, eu quero que, e não é que eu quero assim que vocês têm que fazer, mas o meu desejo seria inspirar vocês a ficar com mais medo de não tentar do que com medo de errar. Eu sairia muito feliz dessa live de hoje se não precisa nem mudar muito o medo. Até porque o medo é uma emoção muito natural de nós, seres humanos. O medo nos preserva a nossa vida. Eu falo muito aqui que se a pessoa não tem medo de nada, é difícil que ela permaneça viva. Um certo grau de medo é que faz a gente olhar para o lado ao atravessar a rua, é que faz a gente ter cuidado quando for fazer alguma coisa, quando for dirigir, quando for, né, cortar, usar uma faca, enfim. Um certo grau de medo nos protege. Só que quando ele passa de certo ponto, ele começa mais a atrapalhar do que nos ajudar. E o medo de errar talvez seja um dos medos mais complicados se a gente não souber administrar. É claro que a gente pode dosar sim esse medo, mas a gente pode balancear com o que eu falei do meu desejo de inspirar vocês a perceber que às vezes o medo de não tentar pode ajudar nesse medo de errar. Porque se eu tiver medo de não tentar, é o seguinte: se eu perceber que se eu não tentar, eu posso estar paralisando a minha vida. Se eu não tentar, eu posso estar estacionado na minha vida. Se eu não tentar, eu posso estar não movimentando um potencial fantástico que eu tenho de habilidades, de sensibilidade, de coisas que são às vezes únicas minhas, que eu às vezes com esse medo de errar me paraliso. Então às vezes se eu perceber que não tentar pode ser muito prejudicial para a minha vida,
É a questão do balanço aqui, né? Do equilíbrio. O que traz mais problema? Errar ou não tentar? E se a gente perceber que é muito mais perigoso, ou seja, traz muito mais problema pra gente não tentar do que errar, a gente nessa balança a gente começa, bom, tudo bem que errar ainda me dá medo, mas não tentar tá me dando mais medo ainda, então vamos com medo mesmo. Vamos encarar com medo mesmo. E aí eu acho que esse pode ser um gatilho legal da gente pensar, né? Porque o que eu converso muito, eu falei que a gente ia falar no negócio da escola lá de trás, a gente vai falar, mas é porque eu já estou engatando aqui no tema, mas o que acontece muito é que às vezes muita gente que tem medo de alguma coisa vem conversar comigo nos atendimentos, nos cursos, em outros contextos, e às vezes parece que assim, eu vou ficar parado esperando o meu medo passar. Eu gostaria muito de, sei lá, de fazer uma live para vocês em plena segunda-feira de carnaval, mas eu tô com muito medo de não ser legal, de não dar certo. E aí eu vou sentar aqui e vou esperar esse medo passar. Só que se eu fico sentado esperando o medo passar, em vez dele passar, ele só aumenta. Esse é o ponto complicado do medo. Se eu não faço nada, o não agir aumenta o meu medo. Então se eu ficasse esperando passar todo o frio na barriga que me deu quando eu comecei a gravar vídeos aqui, quando eu, né... Claro que hoje em dia talvez eu não posso nem chamar tanto de medo, mas de um jeito ou de outro traz sim um nível, né, de alerta, e que às vezes é até muito bom, dependendo de como a gente canaliza isso, né, na tentativa de querer contribuir o máximo na preparação do que eu posso ter aqui, não só do conteúdo do que eu vou falar, mas na preparação emocional para me empolgar. Mas às vezes se a gente fica sentado esperando o nosso medo passar, o que passa é a nossa vida, mas o medo continua e o medo só aumenta. Então esse é um ponto importante da gente entender. Porque muita gente fala para mim, Pedro, eu acho muito legal, eu queria muito dar aula, eu queria muito fazer isso, eu queria muito fazer aquilo, mas eu tô com medo. Então eu vou ficar sentado esperando o medo passar e quando ele passar, eu vou fazer. E o movimento é o contrário. Enquanto eu não ir encarando, esse medo não vai diminuindo, ele vai crescendo. Então o poder de agir é justamente o antídoto para o meu medo. Enquanto eu não ajo, o medo cresce. Quando eu ajo, o medo diminui. Se eu não ajo, o medo toma conta. É claro e é óbvio aqui, como eu já falei, se o medo preserva a nossa vida, é importante sim a gente fazer uma avaliação, minha vida está em risco, a vida de alguém está em risco. Agora, se a gente for pensar bem, aquilo que nos paralisa, às vezes esse medo de errar, parece que é uma coisa que vai acabar o mundo, mas às vezes é só uma associação que a gente fez ao longo da vida. E aí sim, vamos voltar lá na nossa educação, né? Às vezes, por amor, com certeza por amor em casa, o errar pode ter sido algo às vezes tão repreendido, tão criticado, que é natural, e às vezes até por alguém que nos ama muito e quer que a gente acerte, né? Alguém que nos ama e quer ver a gente acertar, às vezes com esse amor de querer ver a gente acertar, pode ter nos repreendido demais quando a gente errou. Então talvez eu possa ter errado em alguma coisa e eu fui talvez severamente repreendido, criticado, às vezes até agredido. Depende do que a gente considera agressão. Com muito amor, às vezes a gente pode ter sido repreendido com violência, que na época talvez era entendido como uma ferramenta de educação, um instrumento de educação. Eu atualmente discordo disso, claro, eu não vejo como um ato de violência ser uma boa ferramenta de educação, mas talvez em outros momentos foi. A ideia aqui não é buscar culpados e algozes, então a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, porque agora eu tenho medo de errar, não é nada disso. Tenho certeza que seu pai e sua mãe, você estava presente e estava se esforçando
com os desafios que ele mesmo também estava vivendo e com a história que ele mesmo viveu. Provavelmente ele estava fazendo o melhor que podia no contexto que estava e com os recursos que tinha. Mas então, talvez, quem auxiliou na nossa educação tinha recursos e um contexto aonde repreender severamente, às vezes violentamente, o erro era algo importante para que você aprendesse a não fazer errado, para que você aprendesse a fazer certo. O grande desafio com isso é que talvez essa situação possa ter gerado um medo tão grande de errar que às vezes faz com que a gente queira às vezes meio passar desapercebido, ou às vezes ou não tentar, porque se eu tentar e não acertar, vai que eu tomo uma pancada, tomo uma porrada, vai que eu, né? Talvez a gente não seja nesse nível de violência, e eu também não estou querendo dizer aqui que não é importante a gente estabelecer limites, não é importante a gente ter sim uma educação e às vezes tentar auxiliar os nossos filhos a o que é certo, o que é errado. Agora eu tenho certeza que você, ao dizer para o seu filho, educar o seu filho, você não vai educá-lo para dizer que bater em alguém é certo, né? Espero que não. Então, provavelmente, a gente não deve usar o bater no filho para ensinar ele que ele não deve bater, né? Ou não deve bater para ensinar que ele não deve, né? O que ele não deve fazer. Então, o desafio aqui é que se a gente pode trabalhar e refletir sobre o que é certo e o que não é certo, o que é o exercício de repetir, o que é o exercício de conter a nossa raiva, o que é o exercício de educar com exemplo. Se a gente percebe que a gente ensina muito mais com o nosso exemplo, a gente aprende a falar vendo o outro falar. Eu não preciso falar, minha filha, um dos motivos até da gente estar, agradeçam a minha filha por eu estar fazendo essa série aqui do carnaval, porque sinceramente se não fosse ela, eu estaria provavelmente curtindo de uma outra forma. Então eu também agradeço a ela, nasceu aqui tem 12 dias, não, 13 dias, mas ela vai aprender a falar ouvindo a gente falar. Eu não preciso ensinar ela a falar. Agora, se eu começar a falar japonês para minha filha e a gente só falar japonês em casa, ela vai aprender japonês. Não adianta eu querer falar, eu quero ensinar, eu quero que ela fale português, mas eu vou ficar falando japonês com ela. O que ela vai falar? Ela vai falar português ou vai falar japonês? Né? Então, essa questão, né, da gente entender, da gente compreender, da gente perdoar também, como eu falei, a ideia é que não é apontar culpados, mas é pra gente, uma coisa que é importante é a gente entender a origem, e aí quando a gente traz consciência para a origem do que está acontecendo com a gente, ou seja, qual é a raiz do que acontece com a gente então é por isso, e aí então eu começo a diluir um pouco aquilo que para mim era uma convicção tão grande. Não dá, meu medo me paralisa, não consigo. Eu entendo por que isso está acontecendo. Quando eu entendo, parece que já desata alguns nós dentro da gente. Então é como se a gente tivesse que às vezes ir lá atrás, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, diluir algumas questões. Mas só isso não é o suficiente. Às vezes a gente precisa sim, e para mim é muito importante ir lá atrás, diluir algumas questões, perceber algumas questões, tomar consciência de algumas questões, trabalhar o nosso aspecto emocional ali de compreensão, de perdão, de entendimento, de gratidão. Mas depois, como eu estava falando no outro dia, a gente precisa agir. E com os nossos medos não é diferente. Entender, diluir, compreender de onde vem é muito importante. Às vezes a gente fica só num faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu quero uma dica rápida, eu quero um remédio rápido para resolver rápido. Se eu não faço esse trabalho de compreensão, esse rápido vai me atrasar anos. Infelizmente, esse rápido vai ficar como que eu fique na superfície ali, aí eu não sei porque que eu não consigo.
Aí eu falo, pô, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, eu me paraliso, porque às vezes eu não trabalho as causas. Mas por outro lado, eu posso ficar anos e anos trabalhando as causas aqui. Se eu não boto o pezinho na água, se eu não começo a agir, eu também não tenho resultado. Então a gente precisa das duas coisas. São essas duas coisas que eu tento equilibrar muito nos meus atendimentos, nos podcasts, nas lives, nos cursos, porque eu acredito muito, e isso para mim, como psicólogo, por exemplo, é um abraçar de diferentes abordagens, diferentes teorias. Tem teorias que eu acho que são ótimas para trabalhar essas questões lá de trás, mas às vezes não são tão propositivas. Tem outras teorias que, a meu ver, são muito propositivas, mas correm o risco de estarem mais rasas na superfície se não compreendem o iceberg que está debaixo d'água, que são esses processos inconscientes e coisas que a gente viveu na nossa história de vida. Mas não dá, a sensação que não dá para ser nem uma coisa nem a outra, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Como eu acho que isso também é uma reflexão, a gente não precisa ter uma coisa ou outra na vida, será que a gente não pode ter as duas? Eu quero ser feliz no trabalho ou eu quero ser feliz na vida pessoal? Poxa, eu quero ser feliz no trabalho e na vida pessoal, né? Então, entender isso, de onde isso vem, e aí a gente está falando num contexto de educação, a gente está falando também num contexto, num sistema educacional, onde o nosso erro, ele pesa ali, né? Quer dizer, você errou, então isso foi algo muito complicado, que baixou a sua nota. Agora, se a gente for pensar na prova e na escola, quando que a gente focou naquilo que a gente errou para ver o quanto que a gente podia aprender? Numa prova, se eu faço uma prova, e aí, por exemplo, tinham 10 questões, valia 10. Aí eu acertei 5 questões e errei 5. Quais que são, às vezes, ali as mais importantes para mim? São as que eu acertei ou as que eu errei? Se eu fiz uma prova, tinham 5 questões, eu errei 5 e acertei 5. Quais são as mais importantes agora para mim, que eu vi o resultado? Se a gente for pensar, a prova, e aí eu posso estar trazendo até um olhar meio utópico, né, nessa questão de educação, que é uma área que eu gosto muito também, que eu valorizo demais os professores, eu admiro demais essa área da educação, eu entendo e acredito que os professores deveriam ser muito mais valorizados do que atualmente são, porque são independentes de cada um na sua área, nos auxiliam no nosso crescimento, nos auxiliam em várias questões que são fundamentais ali para a nossa vida, seja lá do iniciozinho, quando a gente é criança, depois ao longo do nosso desenvolvimento, né? Então, eu acho que entender e valorizar a educação é algo fundamental para que a gente se desenvolva, né? Mas o sistema educacional atual, em certa medida, para mim, me parece um pouco estacionado no tempo ali, ou às vezes um pouco num contexto que às vezes não nos auxilia. E essa ideia que, se a gente perceber que se eu fiz uma avaliação, a avaliação ela pode servir para me ajudar a perceber o que eu talvez ainda preciso aprender mais, o que pode ser bom para mim aprender mais. Então, eu errar numa prova, e olha que loucura isso que eu quero propor para vocês aqui. O pessoal até já comentou que o Matheus, é normal focar nas 5 que errou, né? A Lindy falou que tem muito medo de errar, a Miriam sempre tem medo de errar, a cobrança familiar era difícil, se não tirar a nota o bicho vai pegar, aí já ferrou, né? Tem muito nessa cultura, vixe, na escola tinha medo, já então, porque quando tinha prova, o medo vinha, esquecia de tudo. Olha aí a Marcela falando, né? Às vezes o meu medo de errar na hora da prova fazia com que eu não rendesse tão bem quanto que eu poderia, né? O Borges já comentou que aqui seria então as que acertou. A Bruna, né, falou, eu só tinha vontade das provas começarem logo, né? Então, talvez, Bruno, você talvez era um perfil que estudava bastante, mas ficava naquela ansiedade ali, né? Então, se a gente for pensar que nesse contexto
a eu fazer uma avaliação, e eu ter uma avaliação, e eu ter uma prova e perceber o que eu errei, pode ser um feedback muito positivo para mim, para eu aprender mais. Se a gente for pensar que aprender é algo que, poxa, pode ser muito legal. Tem uma frase do Einstein, num livro do Carl Rogers, que é um psicólogo, foi um psicólogo, mas é eternizado na sua obra, já faleceu, mas o psicólogo Carl Rogers, que é um cara que eu curto muito, foi a minha primeira especialização na psicologia, foi da abordagem centrada na pessoa, e ele tem um livro falando sobre educação, e aí o prefácio é uma frase do Einstein, e ele diz que só por milagre toda a curiosidade humana não foi extinta pelo modelo de educação, né? Então, ou seja, às vezes trazendo a proposta de que a criança é super curiosa. Chega uma hora que a criança fica perguntando tanto, mas por que isso? Por que isso que os pais não conseguem lidar? Ou seja, a criança é super curiosa, ela quer descobrir, ela quer aprender. Ela tem um desejo de aprender, porque ela quer conhecer mais coisas. E aí, de repente, com um sistema educacional, às vezes a gente não só vai perder um pouco esse desejo de aprender, como vai acreditando que aprender é chato, aprender é ruim, aprender me dá medo. O processo de aprender pode me gerar o erro, e errar é algo que pode ser fatal para mim, o errar pode ser algo que vai me gerar muito sofrimento. Então, eu acabo entendendo que às vezes o aprender é algo que pode ser muito ruim, muito destrutivo para mim, porque tem ali um medo de errar. Agora, quando, por exemplo, a gente faz algum exercício, seja em algum grupo, em alguma atividade, e eu falo muito isso também nos atendimentos, você está fazendo um exercício, uma atividade que normalmente eu proponho, e você travou, e você não conseguiu fazer, e deu alguma coisa, isso é um feedback muito bom. É muito bom perceber isso, é muito bom tomar consciência disso. Porque só quando eu tomo consciência que eu posso trabalhar essa questão. Porque provavelmente se está travando aqui no exercício, eu devo estar travando isso na minha vida também. Então, eu perceber que eu estou travando isso me ajuda a entender o que está acontecendo na minha vida. Então, se a gente fosse pensar uma prova, aquela parte que eu errei, vamos viajar aqui, talvez até possa me sentir grato, porque de repente eu entendo que talvez é aquela parte que eu posso aprender mais e melhor, contanto que eu perceba se aquilo é importante para a minha vida ou não, né? Ou eu só preciso aprender para eu não apanhar em casa, para eu não reprovar de ano, eu preciso aprender mesmo que sendo uma coisa que, sei lá, não vejo sentido nenhum para a minha vida, porque eu preciso passar no vestibular, porque eu preciso passar num concurso, e aí às vezes a gente fica vivendo a nossa vida sem entender até a própria lógica do que é aprender. E ao mesmo tempo sentindo às vezes a dor e a frustração do que foi sofrido quando eu errei. O grande desafio é que aí também vamos fechar esse parênteses aqui, né, na questão do processo educacional, né? Esse não é o foco é como é que a gente entende e trabalha esse medo de errar. Quando a gente entende e trabalha esse medo de errar e percebe que esse medo de errar está sendo tão perigoso que eu devia ter medo do medo de errar, e que aí eu devia ter medo mesmo de não tentar, e eu posso compreender que o que aconteceu, talvez em alguma vez na minha vida eu errei e eu tive uma grande dor. Alguma vez na minha vida eu errei, seja na prova, na escola, alguma coisa que eu fiz, alguma escolha que eu fiz, e aí eu tive uma grande dor. E o que acontece? As pessoas que trabalham com educação num nível mais avançado, com estudos mais recentes e às vezes de verdade buscando assim como que a gente pode aprender melhor, eles são unânimes em dizer que a emoção ela é muito importante para o nosso aprendizado. Às vezes a gente tem só aquele aprendizado intelectual, né, de ser uma coisa racional, mas a nossa emoção, a gente consegue separar a nossa emoção da nossa razão. E aquilo que a gente está... quando a gente está sobre uma emoção, a gente consegue reter melhor. Então, se a gente usar a nossa emoção como um recurso de aprendizagem, ele é ótimo. Porque a gente aprende melhor, às vezes num evento, quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, ou às vezes quando eu estou sob forte emoção, parece que eu retenho mais aquele conteúdo, eu aprendo melhor. Quando eu gosto do professor, parece que eu aprendo mais. Às vezes eu começo a gostar da matéria pelo professor, porque eu estou envolvido por uma emoção ali. Então essa emoção ela pode ser muito útil, ela pode ser
ela é às vezes fundamental para o processo de educação. Freud aí já falava, né, que o aluno ele aprende por amor. Então, o amor é uma emoção, né? Quando eu gosto, quando eu admiro, às vezes aí eu também posso falar, não, mas eu aprendi pelo medo. Tudo bem, mas é um aprendizado que normalmente tem consequências muito complicadas. Seja para os seres humanos e seja para os animais também. Por que atualmente quem trabalha, eu já estou viajando aqui, mas quem trabalha com, eu não sei quem tem um bichinho de estimação aqui, eu sei que um monte de gente tem. Quem trabalha com um bichinho de estimação, quem trabalha com bichinho de estimação, quem tem bichinho de estimação e quem trabalha com adestramento, tenha isso claro, que não é batendo que você vai ajudar o cachorro, porque ele pode gerar várias outras consequências complicadas ali. Mas é pelo estímulo, pelo que o cachorro quer uma coisa gostosa ali, ele vai, ele ganha, ele aprende, ele fica animado, e aí ou ele tem outro foco, né? Em vez de estar comendo no sofá, mas poxa, não tem nada para ele fazer o dia inteiro ali, então dá outras coisas para ele fazer, dá parabéns para ele, faz carinho quando ele não come. Quer dizer, a gente entendeu, os especialistas em animais, em pets, entenderam que utilizar o recurso de uma emoção positiva, traz muito mais resultado e muito menos efeito colateral do que trabalhar com o medo. Mas o medo também pode ser uma forte emoção e que às vezes também traz uma forte lembrança e um forte aprendizado. Por mais que o medo tenha sido talvez um desaprender, mas aquele medo ali pode estar me paralisando. Por isso que se eu estou utilizando o método de aprendizado com medo, eu posso estar, sem perceber, criando um grande problema, que é um grande problema em aprender. Se eu tenho medo de errar, a consequência é que meu medo está fazendo com que eu não consiga aprender. Porque a gente aprende tentando e a gente aprende errando. A gente aprende errando. Não tem uma criança que não tem um ser humano que aprendeu a andar sem tropeçar, sem cair. Não teve um ser humano que aprendeu a comer sem acertar o olho, o nariz, a boca, né? Quem já teve filhos sabe disso. Mas então o que a gente vai fazer? Não pode tentar, não pode errar. Você tem que acertar de primeira. Não faz o menor sentido. Você tem que acertar de primeira. O que você acertou de primeira na vida? A falar não foi, a andar não foi, a comer não foi, nada na verdade foi. Ou seja, o que sempre envolveu? O tropeçar, o errar. E o errar, às vezes, soa tão negativo que, meu Deus do céu, se eu errar. Mas tem também um ditado que eu acho muito interessante, que diz que a diferença do mestre, já falei aqui também, a diferença do mestre para o discípulo é que o mestre ele já errou mais vezes do que o discípulo já tentou. Então qual é a diferença do mestre? É porque ele errou mais e não desistiu, né? Ou seja, às vezes a gente acha que o mestre é um iluminado que chegou já acertando tudo, que já mandou bem, que já chegou, né? Enfim, acertando de primeira em tudo. Mas se a gente vai ver, a gente vai ouvir, vai acompanhar relatos, experiências de pessoas que tiveram sucesso na vida em diferentes áreas, não foi acertando de primeira que eles conseguiram, foi conseguindo administrar melhor o errar, conseguindo administrar melhor a frustração, o medo de errar e tentar muitas vezes. Vem a história também do Thomas Edison, que ao tentar inventar a lâmpada elétrica, que, enfim, né, que a gente cansou de usar e usa bastante. Aí, hoje em dia a gente tem outras tecnologias, mas a lâmpada elétrica do Thomas Edison, me parece, eu não vou estar exato nos números, mas quando ele tentou teve 800 vezes que ele tentou, sei lá, 700 vezes que ele tentou, alguma coisa assim, um ajudante dele falou, poxa Thomas, vem cá, eu tô aqui, tô te ajudando, sei lá se ele recebia para isso, mas ele falou, você não tá vendo que você tá errando demais, será que você tem certeza que é por aqui mesmo? Ele falou, não é que eu errei 700 vezes ou 800 vezes, é que eu descobri 700 jeitos que não estão me levando para lá, então eu tô mais perto ainda de descobrir o jeito que vai fazer com que o negócio funcione.
E aí parece que depois de 1.200 tentativas por aí também, ele finalmente conseguiu fazer com que tudo funcionasse na lâmpada elétrica. Você já tentou 700 vezes antes de desistir? Eu também não. Tô dizendo que essas histórias nos inspiram demais, né? A gente tá aqui fazendo... Estamos chegando nos 50 episódios, já tô super feliz aqui. Com certeza, eu espero e acredito que eu tenho melhorado com o tempo. Quantos erros eu ainda faço, quantos erros eu já fiz. E o errar faz parte. Claro que depois a gente olha depois e pode, poxa, podia melhorar. Quando a gente olha algumas coisas lá de trás, a gente fica até talvez com vergonha de falar, poxa, como é que eu fiz isso? Mas se eu não tivesse feito aquilo, ou às vezes até se eu não olhar para trás e não sentir uma certa vergonha porque eu acho que não estava pronto, é porque eu não estou tentando o suficiente. E aí é como eu estou dizendo, se a gente tiver esse medo de não tentar, porque perceber que a nossa vida está parada, por perceber que é que a gente está perdendo tanto mesmo, e perceber que às vezes esse medo que a gente tem de errar, ele é justificável porque em algum momento da nossa vida a gente errou e a gente sofreu muito. Então é legal entender isso. E o nosso corpo, ele serve para nos proteger, ele tem um mecanismo, tem uma inteligência fantástica de preservar a nossa vida. Então às vezes eu sofri lá atrás, na escola, eu fui falar, professor, eu estava aprendendo a ler, o professor pediu para eu ler, eu li, errei, todo mundo riu de mim. E aí aquilo foi registrado com forte emoção, nesse caso uma forte dor, e aí eu gravei aquilo ali. Então parece que depois que eu vou ler, ou eu vou apresentar, eu vou fazer uma palestra, ou eu vou fazer alguma coisa, de repente me vem aquele medo, meu organismo falando, você não lembra que naquele dia na escola, quando você estava na primeira série, a professora pediu para você ler, você foi lá todo bonitão e leu, todo mundo riu de você, e você chorou e sofreu, você quer isso de novo? E aí se a gente, isso de forma inconsciente, se a gente de forma consciente não falar, pois é, mas eu não estou mais na primeira série, eu não estou mais na primeira série, agora eu sou um adulto, agora eu posso entender o que aconteceu lá atrás, eu posso agradecer medo, obrigado, porque você está tentando me proteger, eu honro isso, eu agradeço isso. Mas agora a gente está num outro contexto, eu acredito que falar aqui nessa palestra, tentar nessa situação agora, eu já tenho outros recursos, eu estou num outro contexto, e eu percebo que se eu não tentar, a dor ela vai ser maior do que a possibilidade de eu errar. E se eu errar, eu vou focar no que eu posso aprender com isso aqui. Naquelas 5 questões que eu errei, poxa, o que eu posso aprender? Ah, então é isso aqui. Então é isso aqui. Poxa, então agora eu aprendi. Obrigado por eu ter percebido que agora... Opa, bati no microfone aqui, na minha empolgação aqui. Agora eu posso perceber que eu posso aprender mais. Ou seja, talvez o nosso erro seja uma das formas de aprendizado mais importantes que a gente tem. Porque enquanto a gente sentar aqui, ficar esperando o medo passar e ficar esperando ser perfeito para fazer alguma coisa que a gente vai ter certeza que a gente vai fazer 100% bem, aí, sinceramente, talvez a gente não vai fazer nada. E o medo vai crescendo. E aí aquela coisa vai tomando conta. E aí muita gente fala, Pedro, mas eu não dou conta, eu não consigo, porque o medo já tomou conta. Então agora, rapidinho, eu quero passar o que a gente pode fazer com isso. O grande desafio que a gente pode fazer com isso é dividir em pequenas ações, mas colocar ação. O foco nesses últimos minutos aqui é na ação. Aquilo que pode... O grande antídoto para o medo é a ação. Então, se você está com medo, encontra alguma ação. Principalmente uma ação que vai te ajudar a encarar, e não uma ação que vai te ajudar a fugir. Né? Se, por exemplo, eu estou aqui numa situação, qual que é a sua ação? Sai correndo. Né? Às vezes, se a sua vida está em risco, se há uma questão, claro, um bom senso, sair correndo... Pode ser, sim, o melhor recurso, mas normalmente não é. Normalmente, pensar em como eu posso, aos poucos, encarar. Como é que eu posso me desensibilizando com aquele medo e, às vezes, dar um passinho, dar mais um passinho,
daqui a pouco eu dou mais um passinho. E aí quando eu vejo, puxa, já caminhei pra caramba. Muita gente que eu atendo, às vezes, por exemplo, eu atendia na clínica, que eu atendia aqui em Brasília, às vezes a pessoa vinha para um atendimento individual com uma timidez, um medo de falar em público, e a gente ia trabalhando isso. O fato da pessoa estar falando na terapia, ela já está treinando o falar. Às vezes ela vai para um processo de grupo, por exemplo, para um curso, ela fala para outras pessoas num grupo ali também, com mediação, com apoio, ela se sente mais forte ainda e daqui a pouco ela está encarando outras coisas na vida dela. Então é esse desenvolver, é esse fortalecer esse músculo que é fundamental. E aí, às vezes, tem coisas que dá pra gente dividir, botar um passinho de cada vez, e tem coisas que a gente tem que pular, né? Esse que é o desafio. Tem coisas que dá pra ir aos pouquinhos, e a gente vai aos pouquinhos, mas não deixe de agir. Qual que é o primeiro um passo? Qual que é um passinho que eu preciso dar aqui? Eu não preciso nem de saber qual que é o final da escada completo, ou saber, ou já dar conta de fazer tudo. Mas qual que é o pequeno passo que eu dou conta? O pequeno passo que eu dou conta eu vou dar hoje, agora, com os recursos que eu tenho. Amanhã, quando eu tiver amanhã, e com os recursos que eu tiver amanhã, eu vou dar o segundo passo. E depois da manhã, com o que eu tiver, depois da manhã, eu vou dar o terceiro passo. E aí assim eu vou caminhando e aí eu vou assim, melhorando e tendo outros recursos para fazer outras coisas, né? Às vezes a gente se engana muito, né? Eu falo, não, eu quero fazer isso, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso disso. Aí eu boto tanta dificuldade que eu fico paralisado. Então dizem que quando que é a melhor hora de começar alguma coisa? É hoje e agora e com o quê? Com os recursos que eu tenho hoje. E perceber que quando eu estou ali movimentando e estou tentando a cada degrau que eu dou, eu me fortaleço para dar o próximo. Agora, como eu falei, às vezes tem coisas que a gente vai indo um degrauzinho. Mas tem coisas que a gente precisa saltar. Tem coisas que a gente precisa acreditar. Às vezes dizem, por exemplo, né, eu estava lendo um livro há um tempo atrás que mesmo profissionais do paraquedismo, pessoas que já tiveram não sei quantos mil saltos no paraquedas, quando eles estão dentro do avião é o momento de maior medo. Então eles estão dentro do avião esperando para pular, é um momento de maior tensão, de maior medo. Às vezes um artista antes de entrar no palco é a hora do maior medo. Às vezes os jogadores ali antes de entrar em campo é a hora de maior medo, de maior tensão. Porque é o campo no momento que eu não estou agindo ainda. Às vezes eu vou pular, será que eu pulo ou não pulo? E enquanto eu não consigo agir, é o medo de maior tensão. Então o grande desafio é nessas horas eu conseguir respirar, me preparar, trazer às vezes falas para mim mesmo, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ela tem uma parte que é fundamental, que é a gestão dos nossos pensamentos, das nossas palavras, o que a gente está falando. Se eu fico falando, eu não vou dar conta. Imagina se, sei lá, pensa num artista que você gosta muito e ele vai entrar no palco e ele fala, eu não vou dar conta. Esse show vai ser muito ruim. Meu Deus do céu, o microfone vai funcionar. Nossa, todo mundo vai rir de mim. Todo mundo vai embora porque vai achar que minha voz está rouca. Se ele ficar falando isso, pode ser o melhor artista do mundo, ele nem entra no palco. Então a gente tem que ter, entender a responsabilidade do que é ficar falando as coisas pra gente mesmo. Assumir a responsabilidade do que eu tô falando, do que eu tô pensando. Essa é uma parte fundamental. O que é que eu faço? Qual que é a minha preparação? Você vê uma galera que é muito boa no que faz, seja no campo artístico, seja no campo do esporte, eles têm uma preparação muito grande antes de entrar no palco, porque ou no palco, ou no jogo, ou na onde for, porque eles compreendem que se eu deixar solto, o medo toma conta. Então eu vou me colocar, me preparar, me dizer o que eu preciso dizer para me fortalecer ao ponto de encarar. Eu ter, de repente, aqui a minha intenção positiva de, poxa, eu vou entrar aqui, eu vou dar o meu melhor. A ideia não é que eu tenha que me exigir a perfeição, mas que eu possa aprender com o que acontecer aqui. Ao mesmo tempo eu quero contribuir, ao mesmo tempo eu sinto que é isso aqui que faz o meu coração bater. Então vamos entrar e vamos quebrar tudo e vamos arrasar aqui, eu vou dar o meu melhor.
Não tenho garantia. Não tem nenhum artista que vai ter garantia que o show vai ser maravilhoso. Não tem nenhum atleta que tenha garantia de que ele vai ganhar medalha nenhuma. Então, se a gente ficar esperando a garantia de que o nosso show seja maravilhoso, que alguém vai no final da medalha de ouro, se a gente não está nem tirando o pé ainda, né? Então, não adianta a gente criar essa expectativa. Agora, com certeza, tem elementos aí que é perceber, tentar aprender, se desenvolver e botar para quebrar ali e depois, no final das contas, tirar um aprendizado para entrar de novo melhor. Talvez esse seja aí o grande elemento e por isso que tem tudo a ver com tentar. Então eu espero que a nossa live de hoje tenha te ajudado a perceber que ter medo de tentar é muito mais perigoso. Quer dizer, ele deve ser um medo muito maior. Meu Deus, se eu não tentar, minha vida tá parada, eu tenho que tentar. E aí pode ser que diminua o medo de errar ao ponto que você tenha uma vida mais feliz, uma vida com maior qualidade. Eu não estou dizendo isso dependendo de que grau que esse medo está, que essa ansiedade está, que você não vai precisar de ajuda. Nenhum jogador que entra num time de futebol, por exemplo, não adianta ele falar, eu vou fazer isso tudo sozinho, eu vou ter apoio, eu tenho apoio dos jogadores, eu tenho apoio do meu técnico, eu tenho apoio da torcida, mas da minha parte eu vou assumir. Então não estou dizendo que você precisa fazer tudo sozinho, mas a sua parte ninguém dá para fazer por você. E quando a gente está com medo e está paralisado, essa é a parte de destravar e agora entendendo melhor esse contexto, buscando talvez essa energia, essa disposição dentro de você. Tenho certeza que talvez você vai conseguir tentar mais e me diz, depois me compartilha qual foi o resultado. Eu não estou interessado nesse começo, se você chegar para mim e falar, Pedro, eu tentei e acertei, foi ótimo. Se você chegar para mim, eu tentei e não deu certo, e agora eu percebi que eu aprendi que não deu certo, que eu tinha que tentar mais assim, mais assado, ótimo, vou estar comemorando do mesmo jeito. Porque a grande questão não é a gente tentar ou tentar só quando a garantia do que dá certo, que é 100% que vai dar certo. Às vezes o nosso controle, a nossa ansiedade faz com que a gente só queira entrar em campo se eu tiver certeza de que eu vou ganhar. E aí a gente só entra em campo talvez em jogo que talvez não seja aquele jogo que vale a pena jogar. Então, se é um jogo que vale a pena jogar, é um jogo da incerteza, que a gente não tem garantia, mas que a gente junta força, junta coragem e às vezes vai com medo mesmo e vai e aprende e cresce e se desenvolve e aí consegue contribuir mais, consegue ter uma vida com maior qualidade e é isso que eu desejo para todos vocês. Me empolguei aqui para variar. Tô vendo aqui um monte de comentário, a gente está no limite do tempo aqui da live. Que bom, o Borges está falando, me ajudou muito, muito grata a Geisa, né? Que bom, Geisa. O pessoal comentando a mim, tem muito medo, insegurança, né? Então é isso, gente. Divida em pedacinhos, ou vai lá e dá esse salto, depois compartilha, depois me diz o que é que estava te amedrontando e que você foi lá e que você encarou. E com certeza isso vai fazer uma grande diferença. Espero que faça assim uma grande diferença. Tudo de bom para vocês. Não decidi a hora ainda, mas amanhã temos live e é o nosso 50º episódio e eu vou estar muito feliz em compartilhar com vocês esse marco e espero que tenham muito mais aí pela frente. Ótimo resto de feriado, ótimo resto de carnaval. Tudo de melhor para vocês. Não estão na lista do WhatsApp ainda, não estão no meu Instagram ainda, é Pedro Costa, _, aquela linhazinha rasteira, fala ansiedade, Pedro Costa, _ fala ansiedade, me manda uma mensagem dizendo que eu quero, que você quer participar lá do WhatsApp, não perca esse movimento de contribuição e gratidão para a gente atingir esses 50 episódios, e aí vai ser para o pessoal que falar primeiro mesmo comigo lá e a gente combinar como é que vai ser. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.